O governo transformou a questão da imigração na questão central da política portuguesa e o Chega toma balanço e sobe a parada. Do final da semana passada vem o discurso do ódio, agora dirigido a crianças filhas de pais imigrantes por frequentarem a escola pública em Portugal. Como o sol não se tapa com uma peneira, cá está o SNS a lembrar que há outras prioridades a exigir a atenção máxima da equipa de Luís Montenegro. A saúde dos portugueses mexe com a saúde do governo e, um mês depois da posse, já se pergunta até quando vai resistir Ana Paula Martins. O julgamento de Sócrates prossegue sem novidade digna de registro e o mundo continua ofuscado pelo Deus Sol, Donald Trump, que considerou ridícula a ideia de Elon Musk criar o Partido América. O bipartidarismo nos Estados Unidos não deu a mínima hipótese a quem antes se lembrou de criar um terceiro partido. Na Casa Branca, o presidente norte-americano recebeu novamente o primeiro-ministro de Israel e, ao jantar, o prato principal terá sido o plano dos israelitas para se verem livres dos palestinianos na faixa de Gaza. Está com o Bloco Central, onde a opinião conta é dos Pedros, Marcos Lopes e Cisa Vieira, comigo Paulo Baldaia na moderação da conversa e João Luís Amorim na sonoplastia. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Viva Pedro Cisa Vieira. Luís Montenegro decidiu fazer da imigração tema central da ação governativa, encostou à direita à procura de votos para viabilizar um pacote legislativo. Cometeu um erro com esta opção política ou está esta opção pode servir para ganhar tempo noutros dossiês de maior relevância na vida dos portugueses? Parece-me que o governo percebeu que este tema é um tema que pode muito facilmente servir de elemento de polarização de partes significativas da opinião pública atrás do governo, que obriga o Chega a perder a iniciativa política e a ter que reagir às propostas do governo. E encurrala o Partido Socialista, a quem no Parlamento e noutras circunstâncias vai dizendo: vocês deixaram o país ficar totalmente descontrolado, deram origem a enormes problemas no país, ao nível de segurança, ao nível de integração, ao nível de intranquilidade social, e já agora estão na direção do Partido Socialista o anterior Ministro da Administração Interna e a anterior Ministra responsável pelas migrações. Portanto, eu acho que o Governo escolheu fazer isto convém-lhe desse ponto de vista do combate político e convém-lhe também do ponto digamos assim, evitar que o tema central das discussões sejam aqueles que, no início do mandato do primeiro governo de Luís Montenegro, tinham sido construídas como as principais prioridades políticas. O crescimento da economia, que devia ser sempre mais de 3% ao ano, coisa que, como se recordam, eles diziam que era muito fácil. A questão da melhoria da resposta dos serviços públicos, particularmente no setor da saúde, onde diziam que havia caos no Serviço Nacional de Saúde, a recuperação do investimento público, que estaria muito atrasado, e, portanto, a habitação, estas coisas que eram as prioridades que tinham sido agitadas, enfim, estão a correr, umas melhor, outras pior, mas ninguém consegue dizer francamente que quer na frente económica, quer na frente da habitação, quer na frente da saúde, as coisas estejam visivelmente melhor do que estavam. Portanto, para evitar essas discussões difíceis e para conseguir ter iniciativa política, o governo escolheu isto. Isto só é dramático, quer dizer, porque de alguma maneira envolve pessoas e os elementos mais frágeis que convivem no nosso sistema. E, portanto, há formas cínicas de discutir estes temas. Temos que regular a imigração, não podemos ter toda a gente a entrar nas fronteiras, mas, na verdade, o que isto depois justifica é um combate político onde se vai ao ponto de apontar o dedo aos elementos mais frágeis. Até não é apontar o dedo, é pôr o nome das pessoas mais frágeis, pô-los a vexames ou mesmo a intimidação,
E isto porque convém politicamente a um governo que nas outras frentes que tinha definido como prioritárias já percebeu que está a perder as coisas. Portanto, é uma espécie de um cinismo e taticismo político que invoca valores e faz proclamações que se abstém de resolver outros problemas. Pedro Marcos Lopes Cisaveira estava a referi-lo, sem surpresa alguma, o Chega ultrapassa qualquer coisa que se possa considerar um limite, a divulgação do nome de crianças que frequentam a escola pública, filha de imigrantes, como que se estivessem a retirar o lugar a filhos de pais portugueses. Exatamente, podem ter nascido portugueses. Não, mas filhos de pais imigrantes, provavelmente. Não sabes, têm nome estrangeiro. Certo, os pais sabes ou alguém. Lá se os pais são portugueses, se as crianças não são portugueses, sabes lá isso. Não sabes. Só sabes é que têm nomes e que essas crianças estão em escolas que de repente estão a ver os seus nomes em redes sociais e nas televisões, como sendo coisas más, como sendo coisas indesejáveis, como sendo pessoas que não deveriam estar naquela escola ou naquela creche. E sobre isto, Marcos Perestrelo... Mas não sabes se são portugueses ou não. Certo, já percebi, tens razão. Não sabes há quanto tempo estão... razão, nem eles, nem os pais, eles, os filhos, até é muito provável que tenham nascido aqui. Sim, eu podia pôr um nome, sei lá, Gabriel Mitá, e dizer, olha, tem um nome estrangeiro, se calhar não devia estar aqui. Quer dizer, Narana Sinai Coissoró. Se calhar não tinha o direito de estar na Assembleia da República. Já não está, coitado, mas teve. Quer dizer, são nomes que não são iguais aos nomes... ao teu nome, mas é típico português, porque são nomes típicos portugueses. Marcos Perestrelo e José Pedro Aguiar Branco levaram isto à conta da liberdade de expressão. O PSD ficou calado e embaraçado. O Ministro da Educação foi o único a reagir, lamentou. Há dia e o Governo tem consciência de que nesta matéria, mais do que tirarem votos ao Chega, dão força à sua agenda. O que é que eles pretendem com isto? O Fernando Alexandre, vou começar pela parte boa, às vezes, convém. O Fernando Alexandre teve uma declarações particularmente felizes e sérias, porque além de lamentar aquela cena, e já lá vou, as duas cenas, aliás, disse algo de muito importante e que parece estar esquecido. Não é? É que os nossos valores culturais são os valores que contam. São os valores constitucionais. E ele disse-o, quer dizer, obviamente que as pessoas que cá estão em Portugal, sejam portugueses de origem, sejam imigrantes, têm que respeitar os nossos valores constitucionais. Portanto, disse uma coisa óbvia, mas que parece que há gente que não percebe isso tão óbvio. É muito bom para enquadrar. Não pensarem que os imigrantes têm que fazer tudo exatamente como nós fazemos. A extrema-direita, ou melhor, a direita não democrática, tem um guião há muito escrito há séculos, já, que é culpar um grupo social por todos os males que existem na comunidade. Isto foi típico da extrema-direita, foi típico dos movimentos todos. O que eu não esperava... Da extrema esquerda, de alguma extrema esquerda também. Também. Os polacos... Também eu. Também. E judeus também na extrema esquerda, se me permites. No Stalin, por exemplo. Mas se isso não me surpreende num partido como o Chega, deixa-me muito, muito, muito preocupado num partido como o PSD e como o governo que temos hoje. Eu não tenho dúvida, ou espero não ter, gostava de não ter, melhor dito, de que o governo está a falar sobre imigração constantemente. Aliás, relembro que o primeiro Conselho de Ministros extraordinário foi sobre imigração. Eu espero que isto seja só... Não, o mês de governo quase só há imigração. Só se falou de imigração. Eu espero que isto seja só para esconder o sol com a peneira, ou seja, para não falar dos verdadeiros problemas de Portugal, já que a imigração é um problema, mas não é este problema. O problema da imigração é como é que nós vamos integrar melhor pessoas que estão aqui para nos ajudar, ajudando-se, bem entendido. Este é que é o verdadeiro problema da imigração, é como é que criamos escolas que melhor possam atender também os imigrantes, dando-lhe a oportunidade deles aprenderem a língua, por exemplo, como é que nós criamos mais condições para que os imigrantes tragam as suas famílias para se sentirem integrados na sociedade, mas não é esse o debate que se está a fazer. O debate que se está a fazer, e é bom que se diga isto
e neste momento há uma espécie de, infelizmente, quase unanimidade, ou pelo menos uma grande maioria acha que o debate é como é que travamos a entrada, como é que expulsamos alguns. Exatamente. Este é o que está a ser o debate, quando o debate devia ser exatamente o contrário, aquele que eu disse. O que me impressiona é a velocidade com que caíram as linhas vermelhas e os cordões sanitários. Repara uma coisa. O que a maior parte dos dossiês para os quais estavam imaginados, digamos assim, as linhas vermelhas e os cordões sanitários, era para temas de direitos humanos, de direitos civilizacionais. Eu ia dizer quase civilizacionais, mas sim, direitos civilizacionais. Foram exatamente estes os que caíram entre o PSD e o Chega. Não apenas. Na Europa, governos de esquerda, socialistas, fizeram o mesmo. Começaram a restringir a imigração posso fazer essa análise desde Portugal até à Dinamarca, que já agora que estão no poder os sociais-democratas e provavelmente com a legislação mais restritiva que existe. Eu posso ir, mas eu estou a falar agora daqui de um governo que disse que tinha linhas vermelhas, traços que eram intransponíveis entre o Chega e o Partido Social Democrata. Montenegro, o ano passado, disse que era a favor do reforço de reagrupamento familiar. Bem, portanto, e o pacote legislativo diz o contrário. Caiu de uma maneira estrondosa. Mas não caiu só no discurso do governo. Eu vejo os representantes do PSD na comunicação social e em todo lado, e este é o mesmo discurso. É exatamente o mesmo discurso. O Chega não precisou de ganhar eleições para pôr a sua agenda inteira no governo. Inteira. No que diz respeito àquilo onde havia o cordão sanitário. E isto é muito grave porque transforma um partido que era um partido social-democrata ou para-social-democrata, digamos assim, um partido que tinha valores importantes, num aliado da extrema-direita, da direita não democrática. Isto é terrível para o sistema português. Mas é preciso, e o Pedro chama muitas vezes a atenção a isso, e eu faço-lhe a devida vénia. Isto nem tem muito a ver com os partidos, o posicionamento, tem a ver com pessoas, valha-me Deus. São pessoas que estão aqui em causa e que estão a ver os seus direitos mais básicos completamente destruídos. Um partido como o PSD não se pode sentar à mesa com a Rita Matias e com o André Ventura. Não pode. Não pode sentar-se à mesa com pessoas que utilizam crianças para fazer propaganda. Não pode sentar-se à mesa com pessoas que utilizam o ódio para ter as suas posições, para melhorar as suas posições, porque é o que foi feito naquele relambório com os nomes. Não interessa se são filhos de portugueses ou não são filhos de portugueses. Interessa é que o objetivo daquilo foi criar o ódio e dizer às pessoas: estas pessoas estão a ocupar o lugar dos vossos filhos. Sim, foi isto que foi feito. Foi isto que foi feito. Acho que nem é e, portanto, isso, sim, mas sobretudo. Mas o problema é arranjar o grupo, arranjar o bode expiatório. E com isto termino. Isto é o PSD não pode. A sua história não lhe permite. Portanto, o PSD já não faz sentido. Neste momento, o PSD devia mudar de nome, ou pelo menos refazer toda a sua história. O segundo ponto é que eu muitas vezes pergunto aquele 1.400.000 pessoas sentem-se confortáveis com isto? Sentem-se confortáveis com este espetáculo? Sentem-se confortáveis com este absoluto desprezo? Estás a falar do número de votantes claro, isso sentem-se, não tenho dúvida. O tema, aliás, porque é que se usa o nome de crianças nesta coisa? Porque chama a atenção. Eu acho que uma parte muito significativa da atuação do Chega e de outros partidos do mesmo género é tu atrair sobre ti a atenção, dominares a discussão no espaço público, e para isso não há nada melhor do que fazer afirmações chocantes que ponham toda a gente a reagir. E, portanto, sim, mas até passarmos daqui a nada isso não, os portugueses têm prioridade nas creches. Não, depois de discutirem isto, mas o que está a acontecer é mas quer dizer, o tema o mainstream é os imigrantes têm prioridade nas queixas.
Pronto, isso é um mito urbano. Claro, claro. O que eu estou a dizer é que eles defendam em lei, não é? Não, mas o tema, vamos lá ver. O tema, eu francamente queria mesmo dizer isto. O governo entende, e provavelmente com alguma razão, que tem que regulamentar e atuar de maneira diferente na execução das políticas de imigração. Acho muito bem, tem todo o direito, não há dúvida nenhuma a esse respeito, mas até pode ter a opção política de dizer assim: nós achamos que o país deve ter uma outra atenção à forma como se fixa residência em Portugal. Pronto, faz todo sentido, é legítimo, inteiramente legítimo. E é normal que queira ver avançar essa agenda naquilo que depende do Parlamento na Assembleia da República. O caso é que se está a ultrapassar isto. O que neste momento se está a perceber é que dizer que os imigrantes são uma coisa má, que o que é bom mesmo, que eles são responsáveis por muita coisa, dizer que o país se não está bem, se o país está inseguro, etc., é porque o Partido Socialista deixou chegar isto quando estava no governo, ao caos que neste momento se vê, é muito conveniente politicamente. E o meu tema todo é o seguinte: combate político está certo. Quando o combate político é feito à custa dos elementos mais frágeis da sociedade, começa a ser moralmente errado. Pronto, é só isto que eu quero dizer. E anda-se muito atrás da política e pouco atrás das políticas. Toda a legitimidade para mudar as políticas, para mudar a coisa. Este tipo de discurso, que é muito conveniente do ponto de vista da ocupação do tempo, é uma coisa que enfim, que eu tenho que denunciar. Pronto, deixa-me perguntar. Paulo, eu só queria, desculpa. E pronto, e só queria também referir que um dos temas que nós temos que pensar como comunidade, como funcionamos, é precisamente como é que nós abandonamos, como nós deixamos que muito rapidamente se tornem temas ocupantes da agenda e altamente divisivos na sociedade, coisas que não eram temas, pura e simplesmente. A mim faz-me Pedro, impressão. Pedro, pode fazer impressão, mas e claro que faz, e faz-nos a todos, pelo menos a nós os três. Mas este tipo de discurso, apesar de ser feito pela extrema-direita, ou direita não democrática, como eu costumo dizer, só chega a bom porto, só consegue tornar-se completamente, ocupar completamente o espaço comunicacional porque o governo lhe dá a mão. Quer dizer, eu estou um bocadinho cansado neste processo. Quem tem puxado a carroça é o governo. Porque se o governo, em vez de estar a fazer este tipo de discurso, e o pacote legislativo que apresentou, e esse pacote legislativo estivesse a falar... O governo podia apresentar o pacote legislativo e podia justificá-lo de forma diferente. Podia, por exemplo, vamos dar alguns... Há pouco dizias que o Luís Montenegro dizia, ainda há um ano atrás, que o que era importante era apostar no reagrupamento familiar. O que era importante era reforçar os fluxos migratórios a partir dos países da CPLP. E este género de coisas são perfeitamente compatíveis até com as propostas que o Governo meteu na Assembleia da República. O tema todo é que, de repente, está o André Ventura a dizer: nós temos que acabar com o reagrupamento, nós queremos acabar com todo o reagrupamento familiar. Nós queremos evitar nós queremos acabar com as facilidades que na proposta do Governo continuam a ser dadas aos países da CPLP. Porquê? Que nós queremos alargar os casos em que pode haver perda de cidadania. Estas declarações são feitas depois do André Ventura se sentar com o Primeiro-Ministro e chegaram a acordo que vão aprovar. Isto é que é uma interrupção, não sabemos o que é o acordo. Não sabemos o que é o acordo. Não sabemos o que é o acordo. Mas isto é que, digamos assim, é ver quem é que, de facto, qual é o preço que o Governo está disponível a pagar. Isto é que é chamada interrupção da minha tolerância. Rápido, que eu quero há dois pontos. O primeiro é voltar a enfatizar, e isso
eu quero que isto fique dito pela minha voz, a enfatizar que nada do que se está a passar neste debate impensável que o que se está a fazer, ou seja, virar tudo o que é problema da imigração para o sítio errado, tudo isto tem o patrocínio do governo. E o governo tornou-se corresponsável pelo clima de ódio e da possível violência que irá a seguir. O governo é corresponsável por este clima que está a ser criado e que já existe. E é bom que se responsabilize. O segundo tema, que tu começaste a tua pergunta, aliás, por aí, e eu peço desculpa não ter respondido imediatamente, que é o papel de José Pedro Aguiar Branco e de Marcos Pestrelo. Eu não vou voltar a dizer aquilo que penso que tem sido a atuação do José Pedro Aguiar Branco. Mas eu só quero perguntar uma coisa. Quer dizer, se André Ventura propuser umas estrelas amarelas para os filhos dos estrangeiros no Parlamento, ou melhor, defender que os filhos dos imigrantes devem levar umas estrelas amarelas para nós os podermos identificar, o que é que vai fazer José Pedro Aguiar Branco e Marcos Pestrelo? Vão dizer que isto é liberdade de expressão? Vão dizer que isto é liberdade de expressão? Qual é o limite de urbanidade? Quer dizer, se eu disser um grande palavrão, eu não posso estar no Parlamento, mas se eu propuser estrelas amarelas para as crianças, posso estar à vontade e posso dizer aquilo que eu quiser. Quer dizer, eu acho que se chegou a um limite que já não... Quer dizer, que eu francamente não consigo entender como é que o José Pedro Aguiar Branco, que tem como uma pessoa decente, consegue conviver com este tipo de discurso. Vamos fechar este debate com uma questão que tem a ver com o que disse o Presidente da República há uma semana numa conferência do Expresso e que passou claramente ao lado. Ele mostrou-se, e a expressão é dele, perplexo, porque o número de residentes apresentado pelo INE, 10.750.000, não joga, segundo ele, com o número de imigrantes apresentado pelo Governo, 1.600.000. O Presidente diz mais do que isso, eu passo a citar: um dia teremos os números exatos para podermos ter políticas públicas com cabeça, tronco e membros. Quando temos um Presidente que diz isto sobre as políticas públicas e os números oficiais, Cisa Vieira, o que é que devemos esperar? Devemos esperar que o INE rapidamente esclareça estas coisas. Mas às vezes, quer dizer, eu recordo-me que há uns anos atrás, no tempo da Covid, pouco tempo depois da Covid, o INE fez sair uns números que dizia que o mercado de trabalho português tinha perdido quase 300.000 licenciados. E eu, na altura, achei aquilo muito estranho e disse, não bate certo. E depois o INE veio, afinal, corrigir aquilo que tinha dito, porque o que tinha feito era uma alteração da forma como recolhia a informação para efeitos destes dados sobre a imigração portuguesa, e veio a corrigir e veio, de facto, a perceber-se que todos os anos o mercado de trabalho português ganha muitos e muitos milhares de licenciados. Mas lembras do que ficou na opinião pública? O que ficou na opinião pública é que Portugal tinha, o mercado de trabalho português tinha perdido muitos... Portanto, eu acho que aquilo que eu espero é que o INE, como Autoridade de Estatística Nacional, rapidamente esclareça, porque não pode o Presidente da República exprimir em público uma dúvida, uma perplexidade sobre a compatibilidade entre números que são, ao fim e ao cabo, divulgados pela mesma Autoridade de Estatística. E eu acho que isso é importante que o membro do governo que também acompanha o INE seja capaz de esclarecer isto, porque nós não podemos ter discussões informadas se temos dúvidas sobre números e valores, e infelizmente isso está a acontecer com alguma frequência. Ainda agora, há pouco tempo, o Ministro da Educação teve que voltar atrás relativamente ao que não sabia quantos alunos estavam sem professor, mandou fazer uma auditoria e os próprios auditores vieram revelar que, de facto, é impossível saber quantos alunos não têm professor, porque a forma de recolha da informação em cada uma das escolas segue critérios diferentes. Não é possível fazer políticas públicas de qualidade quando se tem estas dúvidas. Marcos Lopes, o Presidente também diz que as políticas públicas precisam de números exatos e depois diz que um dia haverá números exatos, mas que se calhar vai haver políticas públicas antes de se conhecer os números exatos. Bom, em primeiro lugar, eu tenho para mim que isto tem de ser esclarecido. Eu ainda não fiz as contas,
nem vou entrar nisso, mas... Nem nos cabe a nós fazer. Nem nos cabe a nós. Sim, não nos cabe a nós. Não podia. Nós podíamos fazer se tivéssemos mais tempo. Uma calculadora. Não temos informação. Mas não temos... Não, a informação que temos é... Estavam 10 milhões e 200 em 2015 e estamos 10 milhões e 700 em 2025. É aquilo que temos. E disseram-nos também que há 1 milhão e 600 mil imigrantes. E que havia 400 mil imigrantes. Portanto, 1 milhão e 200. Mas eu não vou entrar por aí. A minha questão é... Eu também... tenho outro problema além daquele que diz o Sr. Presidente da República, que acrescento. O Observatório das Migrações deixou de funcionar. Por exemplo, na questão, quando foi o debate da mudança da lei de nacionalidade, nós ficamos a saber que deixamos de ter número, porque o Observatório das Migrações deixou de funcionar. Mas há uma coisa que eu sei, isso eu sei muito bem. Quando se quer, não há melhor arma. Um demagogo tem uma arma única. É o desprezo pelos números. É o desprezo pelos números e o desprezo pelos factos. E quando eles deixam de existir, eu posso construir a narrativa que eu quiser. Basta que eu tenha boa comunicação, basta que eu tenha boas redes sociais e, portanto, acabou. E o que muitas vezes me assusta, e não é só nesta questão da imigração. Na imigração é... porque lida com muitas pessoas e com as vidas das pessoas, mas em muitas outras áreas. Nós vamos falar da saúde, nós também não sabemos exatamente aquilo que se passa. Nós vamos à educação e tivemos esta do ministro Fernando Alexandre, que não tinha os números, porque eu insisto, o maior truque do demagogo é ignorar os factos, criar factos, sobretudo neste momento. Porque neste momento é muito fácil criar verdades alternativas. Nós há bocadinho estávamos a falar da questão de que se diz... Isto ouve-se na rua, toda a gente, redes sociais. Os imigrantes têm prioridade na entrada nas creches. Que os imigrantes recebem subsídios logo que chegam, subsídios e casas. Isto está na opinião pública. Completamente disseminado. E, portanto, agora, e se não aparecem os factos... Por exemplo, ontem... Eu tive o cuidado de ir buscar uma lista, eu queria contar isto, a lista dos critérios para entrada nas creches. Quais são os critérios preferenciais? E publiquei-a. A resposta que eu tive, enfim, imagino que sejam muitos bots, mas outras pessoas que não são bots, é que aquela lista está errada. No terreno as coisas passam-se diferente. Estás a perceber? Ou seja, já criou a convicção tal que não há facto que a apague. É como parece o Sr. Presidente da República estar a dizer que, mesmo que nós concluamos amanhã que não há 1 milhão e 600 mil imigrantes... Há na mesma. Isso é assustador numa comunidade. Mesmo. Vamos passar para a saúde. Eu peço novamente ajuda ao Presidente da República para conduzir a conversa. Marcelo disse na mesma conferência onde estava a Ministra da Saúde que não faz muito sentido estar a pedir ao titular da pasta, qualquer que ele ou ela seja, para responder por um episódio num hospital. A mim parece-me que tem razão, já vos vou ouvir. A questão é de saber quantos episódios têm de acontecer para haver responsabilidade política. Onde começa ou onde acaba a responsabilidade política de um ministro? Cisa Vieira, tu que foste ministro. Seguramente não acaba num episódio, não pode um episódio que é uma coisa operacional, não pode ser imputado ao ministro, nem do ponto de vista jurídico, nem creio eu, do ponto de vista político. Às vezes há coisas que são muito dramáticas, etc. Mas a competência, aquilo que um ministro tem que fazer é essencialmente criar as condições para que os serviços, os dirigentes, os funcionários possam responder às necessidades e aos objetivos que são os das organizações que lideram. Não é estar diretamente a fazer, e seguramente em qualquer organização, em qualquer empresa, em qualquer hospital, perdemos demasiado tempo com essas coisas. Perdemos demasiado tempo a discutir os episódios. Qualquer episódio em milhões de atos médicos que possam ocorrer no país, um caso que corre mal é transformado numa espécie de símbolo de tudo aquilo que está errado, e isso é também uma doença infantil da discussão política. Pronto. Dito isto, a ministra é vítima não dos episódios que ocorrem, mas da forma como, no momento em que o governo se apresentou o ano passado, o governo de Luís Montenegro, com Ana Paula Martins como ministra,
digamos assim, enunciou os seus objetivos em matéria de serviços públicos e sobretudo, em matéria de saúde. Vocês recordam-se que era preciso combater o caos no Serviço Nacional de Saúde, era preciso, comprometeu-se a apresentar um plano de emergência para a saúde em 60 dias, esse plano foi apresentado, esse plano tinha medidas como bebés e mães em segurança, tinha medidas como a cobertura da saúde familiar, tinha medidas como a emergência médica, resolver, não é? E tudo isso ia ser, durante o Primeiro-Ministro chegou a dizer, isto não era uma coisa para ser resolvida até ao verão, mas dê-nos um ano, porque em 2025 estas coisas começará a haver soluções. E aquilo que vemos, na verdade, é que os problemas são muito mais intrincados do que aquilo que o Governo, se calhar ingenuamente, pensava. O Governo despejou muito dinheiro no Serviço Nacional de Saúde. Vimos agora que em 2024 a despesa aumentou quase 10%. E a produção não chegou a aumentar 1%, o que significa que caiu a produtividade da despesa pública em saúde. O Governo veio dizer, é que aumentámos os médicos, aumentaram os enfermeiros. Bom, pelos vistos aumentaram, não foi para eles produzirem mais, foi para continuarem a fazer estas coisas. Sim, mas a produtividade tem vindo a cair há vários anos e a sustentabilidade da saúde é um problema também já com muitos anos. O tema todo é, despejaram dinheiro em cima das coisas, desestruturaram muitas coisas. Repara, as demissões e substituições em cima da hora de dezenas de responsáveis de unidades locais de saúde que foram feitas por esta ministra. A retirada de competências à direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, com a ministra a dizer, se eu não posso nomear os diretores dos hospitais, para que é que as administrações dos hospitais, para que é que eu sirvo? Portanto, ela quis para si responsabilidades operacionais. Ela disse que ia dedicar 70% do seu tempo à gestão do INEM, que é, aliás, uma coisa que eu não sei como é que o Primeiro-Ministro deixou sequer dizer uma coisa destas. Uma ministra não é para estar a dedicar 70% do seu tempo a um único serviço. E, pelo contrário, parece que foi por ação direta do Governo que uma série de questões se colocaram e que agora têm problemas. Coisas como, por exemplo, o concurso para os helicópteros do INEM foi claramente muito mal conduzido, apesar de se ter dito. Aliás, houve um presidente do INEM que não chegou a assumir funções porque disse que aquilo ia correr mal. Tivemos vários diretores, já vamos no terceiro diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde durante o período de um ano. Estas coisas, de facto, são coisas que essas sim são imputáveis à ministra e ao Governo. Eu acho que nem o Serviço Nacional de Saúde está no caos que dizem, nem podemos deixar de ignorar algumas coisas que têm a ver pura e simplesmente com decisões de gestão, como aquilo que se passa no INEM, ou aquilo que se passou, por exemplo, no concursos para médicos de família que foram lançados o ano passado, com alteração do sistema que vinha de trás e que, pelos vistos, estava a correr melhor e que, de repente, não conseguiu, por isso, em não sei quantas vagas, pôs para aí um terço ou coisas assim. Portanto, há aqui algumas decisões de gestão que podem comprometer as melhores intenções e os melhores planos, e isso é que me parece que deve ser assacado ao Governo mais do que à Sra. Ministra. Porque isto foi transformado numa prioridade do Governo que, entretanto, ficou esquecida atrás da imigração, que se tornou um problema número 1. Marcos Lopes, exatamente por aqui, porque há uma hierarquia que devia ser de responsabilidade, não é? Chefia do Governo, Ministério, Direção Executiva do SNS, INEM, que parece estar a funcionar como uma hierarquização da desculpa do passa-culpas, não é? Pela insistência na escolha, o problema no setor da saúde ainda é um problema da Ana Paula Martins ou já é um problema de Luís Montenegro? Não, em primeiro lugar é um problema do país e já é um problema do país há muitos anos. Mas deixa-me começar pelo princípio. É um problema, mas também é uma coisa boa. Não, um problema é selecionar. Não, sim. Tem coisas para resolver a toda a hora, até te posso ajudar. É um grande serviço nacional de saúde. Até te posso ajudar nesse ponto. Comparar o nosso Serviço Nacional de Saúde compara muitíssimo bem, faz aos Serviços Nacionais de Saúde dos países com que nós gostamos de nos comparar. Que é uma coisa que se diz muito poucas vezes, mas é verdade. E então, se compararmos com o Serviço Inexistente Nacional de Saúde que existe nos Estados Unidos, meu Deus, Nossa Senhora. E há alguns com que eu tenho conhecimento próximo de, por exemplo, o inglês, então a comparação ganha muito. Mas não vamos por aí. Fica dito, mas não... Vamos primeiro aos problemas concretos, que eu assaco esta ministra. Tu não podes
quer dizer, na minha opinião, ter uma conduta nesta quando chegas a um governo. Mas isso é mal do governo, mas neste caso concreto é da ministra. Já chega, isto não é exclusivo do PSD, note-se, mas tu chegas ao governo e resolves mudar tudo. Tudo. Quer dizer, a continuidade, as políticas públicas só funcionam quando têm continuidade. Como é evidente. Na verdade, há muito mais continuidades do que se não presume. Não, mas é verdade. Mas sabes em quê? Naquelas que funcionam. Naquelas que funcionam. As que funcionam, isso acontece. Agora, alterações drásticas, eu relembro que esta ministra, o Pedro já o disse, mas foi o Fernando Araújo, depois foram mais 2. Mais um e agora... Não, mais 2, tens o segundo. Tivemos aquela questão e por isso é que eu estou a falar concreta, a questão de quando foi da greve do INEM, essa sim pode ser sacada diretamente à senhora ministra. Porque a senhora ministra, ou o gabinete da ministra, melhor dito, conduziu mal o processo. De uma maneira evidente. E essa má condução desse processo, no que diz respeito à greve, teve, segundo o relatório independente, conclusões muito complicadas. O terceiro tem a ver com esta coisa que o Pedro também o disse, que foi as substituições em massa das administrações hospitalares. E transporto já isto para o resto do meu raciocínio. Repara uma coisa, há coisas que eu também não compreendo, acho que ninguém compreende. Porquê é que a zona de Lisboa e Val do Tejo funciona, comparativamente à zona norte, tão pior? O que é que acontece? Não sabia. Lá em cima trabalha. Não. Há outra organização. A boca a questão das urgências a funcionar em grupo está aberta umas vezes num lado, outro no outro. Funciona lá em cima há muito tempo. Eu sou ignorante no tema. Eu não sei como é que se gera um Serviço Nacional de Saúde, não sei como é que... Eu sei os resultados são maus, são melhores num sítio do que são no outro. Sim, mas aqui também é muito mais confuso. Tu vires da Zona Sul para atravessar o Tejo ou atravessar o Douro, faz uma grande diferença. Não é grande diferença, porque tu tens uma conjunto populacional entre, por exemplo, o Braga e o Porto gigantesco. Mas não é Braga, não chega a Braga. Nessa organização não chega a Braga. Mas não é por causa do Rio que isso se complica. Mas tens hospitais na margem sul, tens vários abertos ao mesmo tempo e não há médicos suficientes para aquilo. O Garcia da Horta tem, enfim, por aí. O que me preocupa nisto é que nós, sistemática, eu sei, isso eu sei. Nós vamos ter necessidades de saúde sempre a crescer. Por causa dos nossos problemas demográficos, por causa do aumento do preço, do aumento do preço dos meios de diagnóstico, dos medicamentos, das máquinas, tudo. Temos um aumento de população. Esse aumento de população é sempre em mais velhos, infelizmente, e, portanto, isso ainda perturba mais o funcionamento. Agora, se tu olhas para estes números, que é da produtividade, nós estamos, de facto, a tirar dinheiro, e eu não gosto de utilizar esta expressão, a tirar dinheiro para cima de um problema e não conseguimos então deixa-me colocar essa questão que tem a ver com aquilo que o Pedro Cisa Vieira estava a falar há pouco, com subidas da despesa na ordem dos 2 dígitos. Em 2024 foi superior a 15 mil milhões de euros a despesa no SNS, e há claramente uma quebra de produtividade. Isto significa que para quem quer menos SNS, menos peso no sistema de saúde, Paulo, há aqui uma realidade que ajuda. Paulo, neste momento não ajuda, sim. Ajuda, claro não que ajuda. Então, nós neste momento, isso é verdade. Quem tem possibilidades de ir a um hospital privado numa urgência, vai sempre ao hospital privado. Desdigam-me se quiser. Isto é um caminho. Se tiveres um acidente de automóvel, não vais a um hospital privado. Se tiveres um ataque cardíaco, não vais a um hospital privado. Se tiveres uma coisa, não vais a um hospital privado. Lamento, se precisares de cuidados diferenciados, é possível. Pedro, lamento, mas isso são para 5% das urgências. Se forem. Estás a falar daquelas urgências eletivas. Estás a falar daquelas coisas que precisas de. Mas pode ser um ataque cardíaco e ir aos hospitais privados. Vai, se as pessoas não vão. Chamas o 112 e vais para o hospital de referência. Mas a questão também é política. É se politicamente se pode chamar mais os privados para ajudar a resolver problemas que o SNS não se mostra capaz de resolver. Quando há uma coisa que eu sei, isso também diz respeito as realidades são completamente diferentes na educação e na saúde, mas cruzam-se nos conceitos fundamentais. Quanto mais tu te afastares do Serviço Nacional de Saúde,
como as necessidades continuam a existir, mais vai haver o apelo do privado. E quanto mais o privado estiver na saúde, mais a sua necessidade aumenta. E, portanto, isto é uma espiral. E mais difícil é sempre uma espiral. É sempre uma espiral. Recursos humanos, não é? Quer dizer, Eu preciso ver. Pronto, 2 ou 3 coisas. Primeiro, a despesa em saúde, nesta última década, duplicou. Ela tinha caído durante os tempos da Troika, foi crescendo, recuperou rapidamente e, entretanto, duplicou. E continuamos a queixar-nos de que há imensos problemas. Portanto, claramente não é um problema de dinheiro. Sim. Os problemas de que vocês estavam a falar, de as terapêuticas estão a ficar mais caras, os medicamentos estão a ficar mais caros, etc., não têm nada a ver com isto de que estamos aqui a falar. Os problemas que nos queixamos e que dão origem a estes episódios são puros problemas de gestão. Saber qual é o mapa de cobertura das urgências obstétricas e pediátricas na área metropolitana de Lisboa não tem a ver com estes problemas estruturais. Tem a ver com tomar decisões e ter uma rede, uma cobertura adequada aos recursos que se têm e às necessidades da população. É uma chatice, porque há de haver alguns autarcas que vão dizer que não querem ficar sem urgência, mas na verdade não podemos ter urgências pediátricas e obstétricas 24 horas por dia nestas coisas, porque senão depois aquilo que acontece vão fazendo estas rotações e ninguém sabe muito bem qual é a urgência que está aberta. E é isso que não existe, e é isso que não existe na área metropolitana do Porto há muito tempo. E, portanto, essas coisas, isto é um problema de gestão e é um problema de decisão política. Eu estou convencido que vai haver coisas a seguir às autárquicas. A seguir às autárquicas, provavelmente, aquilo que vamos ver é que na margem sul da área metropolitana de Lisboa vão fechar não sei quantas urgências, mas entretanto passaram as autárquicas e vai-se evitar que isso seja um tema de discussão. A segunda nota que eu queria dizer é que, para resolver estes problemas de gestão, também ocorrem porque não há Ministério da Saúde. Há uma Ministra da Saúde e depois há muitas unidades de saúde. E quando o Pedro Marques Lopes dava o exemplo da greve do INEM e dizia que era imputável à ministra a questão de não se terem decretado os serviços mínimos, quando tinha sido recebido uma notificação com o pré-aviso de greve no gabinete da ministra, isto demonstra tudo aquilo que não pode acontecer. Não pode ser o gabinete da ministra que está atento a esta informação e que se lembra que é preciso decretar serviços mínimos. E isto acontece porque tudo está pendurado, vai diretamente dos serviços para o gabinete do ministro, porque não há estruturas de gestão no Ministério da Saúde. Não existem. E a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, que era uma tentativa de ter uma camada que está dedicada apenas a essa gestão operacional e esse planeamento de rede, foi desestruturado por intervenção da Ana Paula Martins, que, portanto, contribuiu para os problemas de gestão que aqui acontecem. E, finalmente, há um outro tema que esse é transversal a toda a administração pública, que é os temas de contratação pública, de organismos de controle, etc. Este exemplo do concurso para os helicópteros, para o INEM, é um exemplo que se verifica em toda a administração pública e que demonstra à saciedade que as leis que nós temos não servem para o Estado funcionar. Como é que se pode compreender que se vai fazer uma adjudicação exclusivamente a uma empresa que apresentou o preço mais baixo, porque é assim que poupa chatice a toda a gente. Sim, é o preço mais baixo e vai-se contratar uma empresa com sede em Malta que não tem helicópteros nem pilotos e que só depois de o concurso no dia 30 de junho ter recebido visto do Tribunal de Contas é que começou a pensar onde é que ia buscar os helicópteros e entanto tem que se ir buscar à Força Aérea porque ninguém pensou nisto. Isto é o símbolo de problemas de organização administrativa e de contratação pública que precisam de reforma. E é por isso que a reforma do Estado não é fazer outras coisas, é mesmo pôr o Estado a funcionar. Finalmente, obviamente nós temos uma grande irracionalidade na saúde em Portugal. Devemos ser dos únicos países em que temos uma cobertura tão grande pública e uma cobertura tão grande privada e os portugueses pagam para todos os lados. Mas há uma coisa que se pode pensar, que é dizer assim, para pouparmos a despesa pública em saúde, o melhor é recorrermos à capacidade instalada dos privados. Bom, para fazerem aquilo que o serviço público faz, os privados também vão cobrar dinheiro. Isto não há dúvida nenhuma. A questão é saber se fica mais barato. Se o Estado souber comprar, fica mais barato. Se não souber comprar, vai ficar mais caro.
E isto, mais uma vez, coloca a questão da capacidade de gestão e de organização pública e dos meios de contratação que o Estado tem à sua disposição, que nos termos em que funciona agora prejudica toda a comunidade. Porquê é que estamos assim? Porque partimos sempre do princípio que temos que fazer leis para controlar os corruptos que trabalham na administração pública. Deixa-me dar-te uma nota, não, é muito rápido. Tem a ver com aquilo... Ainda para fechar, falar de Trump. Tem a ver com aquilo que tu disseste no que diz respeito que também podia aplicar a outras partes do Estado. De na saúde ser mais barato, se for mais barato, fazer com o privado. É exatamente aí que a porca torce o rabo. Porque tu, no momento onde facilitas, onde privilegias o setor privado, ou pões o setor privado como pior do que privilegiar, na minha opinião, que é pô-lo como fornecedor habitual de serviços de saúde, mais tarde ou mais cedo... Vais pagar mais caro. Claro, porque tu te vais tornar dependente desse setor. Isso não é necessariamente assim. Não, é. Acontece muito. Não é necessariamente, mas acontece. Saber gerir, mas acontece normalmente. Não é um ministro. Pedro, acontece. Já é mais ou menos normal não saber gerir. Não, mas não é por aí. Eu não acho isso também. Eu não sou cético dessa maneira. O que sei é que, por exemplo, no campo da saúde, tu tornas-te dependente por uma razão simples. Porque tu tens que fazer uma construção de hardware muito forte. Quando desistes dessa construção de hardware e adias, e quando tens aquele período de dependência, quando queres voltar atrás é muito mais difícil. O exemplo é simples. Se tu deixas de construir um hospital para o Serviço Nacional de Saúde, porque há um hospital privado naquela zona, e tu dizes, bom, se há um hospital privado eu não preciso de construir um hospital público, porque as pessoas vão para ali o privado e eu pago. Tu vais tornar nessa zona dependente... Sim, mas não é isso que está em causa. Não, Pedro, lamento, mas é isso que vai estar em causa muito rapidamente. Vai ser isso, porque a construção disto é exatamente o oposto do serviço da questão da educação pública. O tema é, porque as escolas, deixa-me só acabar, as escolas estão-se a tornar redundantes. Felizmente agora já não, estavam-se a tornar redundantes porque havia menos crianças e, portanto, deixou-se de ter de pagar aos privados. Aqui está a ser exatamente ao contrário. Deixa-me só dizer uma coisa. No plano de emergência para a saúde, na proposta da medicina familiar, o governo lançou aquela ideia de recorrer aos privados e ao setor social para assegurar cobertura de médico de família, portanto, cuidados primários à população. Isto foi há um ano. E, de facto, o que é que isso contribuiu para que houvesse mais portugueses com médicos de família? Nada, porque a situação se agravou. Não existe, o problema é que não existe essa capacidade instalada. Sim, o problema é que não existem médicos. Não existem médicos porque há muitos anos que a idade média dos médicos em Portugal está muito acima da idade média da população. Estão quase todos nos 60 anos. Vão-se começar a aposentar muito. Porque quem manda na medicina em Portugal, que é a Ordem dos Médicos, não deixa que se formem mais pessoas. Porque há muitos médicos, aparentemente. Até na autorização das universidades, na autorização da universidade, sou um problema disso. Já não temos muito tempo, mas eu não quero deixar o Trump a falar sozinho. Até inventaste o Deus. Exatamente, o Deus só. Vamos deixar a questão do encontro com Netanyahu para outros grupos. Não, é aquela ideia que eles não desistem de terraplanar aquilo e fazer lá um resort. Mas o Trump também foi notícia ao comentar o reiterado desejo de Elon Musk de criar um terceiro partido, o Partido América. Como sempre aconteceu no passado, deverá estar condenado ao fracasso, mas pode atrapalhar os republicanos, pergunto, como aconteceu com os verdes, com 2,7% do seu candidato. Acabaram por fazer em 2020 que Al Gore não fosse eleito. Sim, sabes que há algo que parece que as pessoas não conhecem. Há muitos partidos nos Estados Unidos. Certo, e muitos estados. Por exemplo, há o Partido Comunista dos Estados Unidos, que é liderado por um tipo, aliás, bastante inteligente. Mas, quer dizer... ter força... A grande questão é esta. É tu fazeres um partido, o homem mais rico do mundo fazer um partido. Essa é que é a questão. Quer dizer, e será que este homem mais rico do mundo consegue fazer um partido e esse partido ser fraco? O Pedro e tu lembram-se, por exemplo, de um tipo que era extraordinariamente rico e que fez uma campanha muito forte, o Ross Perot,
E mesmo e era um tipo tremendo. Custou a eleição ao pai Bush. E que custou a eleição ao pai Bush, era um tipo tremendamente rico. Tal como o Teddy Roosevelt, que concorreu como candidato do terceiro partido, deu a vitória ao Woodrow Wilson. É verdade. Mas o último caso foi o Ross Perot. E agora, isso pode trazer esse problema. Eu estou muito mais preocupado, isto não vem a propósito, aliás, vem desta eleição, estou muito preocupado com a questão dos cadernos eleitorais nos Estados Unidos para as intercalares. Eu bem sei que os governadores têm, asseguram essa probidade, digamos assim. Só que eu também sei como é que está os partidos republicanos, como é que está o Partido Republicano e a sua dependência do Donald Trump. Portanto, essa, mais do que esta entrada, que eu acho que não vai ter mínimo resultado, porque a estrutura do Partido Republicano, e neste momento é muito forte, preocupa muito o processo eleitoral que vai existir agora com as intercalares. Deixa-me só fazer uma correção a mim próprio, porque eu, ao bocado, quando falei do Al Gore, não era 2020, era 2000, claro, obviamente. 2020 claro. Foi ontem. Pedro Cisa Vieira, o cansaço em relação aos partidos tradicionais que percorre as democracias de todo o mundo, achas que pode ter espaço também aqui na América, ou a história diz-nos que não mesmo? Acho que não. Acho que isto primeiro, o Elon Musk não tem a determinação, a persistência, a capacidade organizativa, a compreensão do fenómeno político para conseguir criar um partido político novo. Pode financiar campanhas de tipos que se oponham aos candidatos republicanos, mas os mais evidentes para fazer isso era apoiar democratas, não é? Isso, mas nas primárias republicanas, aquilo que nós verificamos é o seguinte: o presidente Trump tem o partido completamente na mão. A maneira como esta One Big Beautiful Bill foi aprovada foi a demonstração disso mesmo. De senadores e representantes que estavam visceralmente contra tudo aquilo que ela representava, ainda assim não se atreveram a votar contra, porque sabem que depois nas primárias seriam dizimados por apoiantes do Trump. Eles preferem engolir as suas convicções do que pôr em causa o seu lugar como candidatos nas primárias. Portanto, aquilo que se está a passar... Pode financiar campanhas no próximo ano. Sim, mas não vai acontecer nada. O Donald Trump está muito rapidamente a conseguir uma concentração de poder e uma destruição das instituições que fizeram a força da sociedade americana, tudo subordinado à sua vontade, que eu acho que se vai eternizar no poder. Francamente, eu estou mesmo convencido. Achas que vai conseguir concorrer? Aquilo que eu sei é o seguinte. Ele já conseguiu ter um Supremo Tribunal que lhe valida todas as decisões que toma, por mais controversas que tenha. Tem um Congresso em que não há um único membro do Partido Republicano que consiga contrariar a sua vontade, porque sabe que depois sofrerá consequências até por intimidação pessoal e sob a sua segurança. Conseguiu ter uma polícia de imigração e fronteiras que tem um orçamento, agora em resultado desta One Big Beautiful Bill, que é superior à despesa militar de toda a Itália, e que anda na rua e que, segundo o Supremo Tribunal, pode deter, prender, etc. Está a construir centros de detenção de imigrantes, onde pode meter qualquer pessoa, inclusivamente cidadãos americanos que o ICE julga outra coisa, pode detê-los e ficarem nesses centros que parecem coisas de... provavelmente na Europa nem animais podiam ser ali detidos. Tem estado a ameaçar sociedades de advogados. Faz vergar à sua vontade as grandes universidades americanas e expulsa das universidades pensadores que sejam críticos. É capaz de intimidar os órgãos de comunicação social. É capaz de contrariar os seus próprios serviços. Quer dizer, o Ministério da Defesa tinha mandado parar o envio de armamento para a Ucrânia e o Presidente contrariou essa ordem num instante. Portanto, é uma concentração de poder tal, uma dissipação das instituições liberais que fizeram a força da democracia americana e da economia americana, que eu não tenho dúvidas que ninguém consegue neste momento contrariá-lo. Entretanto, para o ano há intercalares, não é? Pode perder a maioria
no Congresso. Estou muito convencido que isso não vai acontecer, porque eles controlam, eles fazem o gerrymandering, eles controlam as nomeações. Quer dizer, eles controlam a agenda toda. Portanto, eu estou profundamente convencido que o projeto do presidente Trump é mesmo o autoritarismo na América. E há muita gente que está interessada nisso, inclusivamente os antigos amigos do Elon Musk. Os antigos amigos do Elon Musk não estão com ele. Os Peter Thiel, já passaram, quer dizer, ficaram do lado de quem tem o poder, e quem tem o poder é o Donald Trump. Portanto, eu acho que estas coisas, ele pode fazer o que quiser, mas até aquelas ameaças que não são veladas, são explícitas, do Donald Trump a dizer assim, se calhar vamos cancelar os apoios, os contratos com as empresas do Elon Musk, se calhar vou retirar-lhe a nacionalidade e mandá-lo para a África do Sul. Tudo isso gera... Tu pensa só o que é ter o CEO de várias empresas que são muito cotadas e muito importantes, que recebe estas mensagens. O que é que os seus investidores vão pensar? Bem, é melhor afastar este homem. Basta ver o que aconteceu às cotações da Tesla. Eu francamente acho que a Tesla caiu quando ele estava amigo do Donald Trump. Mas agora também. Detesto dizer isso, mas vocês lembram-se quando eu dizia que vai haver um confronto entre o Trump e o Musk e quem vai perder é o Musk? Não sei, não tem. Há uma coisa que eu li que me assustou muito este fim de semana, foi? O Financial Times tem sempre uma rúbrica que eu imitei há uns anos valentes para o Diário, salvo erro, para o Dinheiro Vivo, que era o Lunch com o Financial Times. E desta vez foi o Bannon, o Steve Bannon. E toda aquela entrevista é absolutamente assustadora. Aquela conversa absolutamente assustadora e que indicia, pelo menos deixa, e ele já o tinha deixado, a porta aberta ao terceiro mandato de Donald Trump. Depois veremos como é que se aguenta a democracia na América. Estamos a chegar ao final de mais um episódio do Bloco Central. Nunca fechamos sem ouvir as sugestões culturais dos comentadores residentes, festivais de verão, concertos vários, discos para ouvir de novo, livros para ler, exposições, teatro e cinema para ver. Desta vez, ou melhor, a partir deste episódio, teremos sempre no texto de apresentação de cada episódio uma síntese das propostas de Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. Portanto, se não fixar, não se preocupe, é só ir à apresentação do episódio, está lá tudo escrito. Cisa Vieira, o que é que sugeres? Eu sugiro uma série de televisão, chama-se A Longa Noite, é uma série italiana que passou na RTP2, pode ser vista na RTP Play, e que é uma série que corresponde à dramatização dos últimos dias como Duce, como presidente do governo em Itália, do Benito Mussolini. É muito curioso porque no dia em que este episódio vai para o ar, 10 de julho, assinala-se o aniversário do desembarque das tropas aliadas na Sicília. A Segunda Guerra Mundial correu muito mal à Itália, que estava muito pouco preparada do ponto de vista militar e que se tinha basicamente enfraquecido nas campanhas expansionistas do Mussolini nos anos 30, em África, nos Balcãs, etc. E a série mostra como naquele final, em pânico, são os próprios que fazem parte do círculo mais próximo de Mussolini que tomam a iniciativa de o afastar para ver se fazem a paz com os ingleses e combatem os alemães para não evitarem a destruição do país. E o que é curioso é que a série é muito fiel aos factos, segundo consegui depois perceber. Para quem gosta de política é fascinante também perceber-se o que é um regime autoritário ao fim de 20 anos de poder. É um regime que está podre por dentro, super corrupto, em que todas as decisões de relevo para a comunidade, desde as coisas mais pequenas até às grandes decisões, são apenas dependentes do capricho de um homem que perde a noção da realidade, que está apenas rodeado de quem já não o contraria, e como, digamos assim, a ausência das instituições que limitam o poder acabam por criar as condições para que os países enfraqueçam. É por causa das lições que aprendemos com a destruição que as autocracias levaram ao mundo nos anos 30 e 40 que depois criamos as repúblicas liberais
que nos governaram até agora. É muito interessante perceber o exemplo de Mussolini, porque o Mussolini criou o caos na Itália no pós-guerra, para depois se apresentar como o salvador que salvava o país do caos. Conseguiu muito rapidamente consolidar o poder de um homem só, com o Parlamento a ser dissolvido, controlando os tribunais, dominando completamente a comunicação social, estabelecendo uma polícia política que reprimia. Conseguiu estabelecer o poder. Durante uma década, ou mais de uma década, aparece sempre aos olhos dos italianos e do mundo como sendo o homem providencial que salvou a Itália. E depois... O Hitler adorava, o tinha como exemplo. Não, percebe-se bem naquela coisa que o Hitler o desprezava profundamente. Naquela altura aparecia desprezava profundamente, no fim da guerra. Não tinha mão. Bom, o próprio Hitler já não tinha, não é? Mas estou a dizer no fim da guerra, antes da guerra, não é? Quando o Mussolini aparece primeiro que o Hitler. Pois o Mussolini dá, digamos assim, aquilo que os autocratas modernos seguem como guião. Ainda hoje serve. Quando tu vês o que se passa com o Putin, com o Trump, com o Orban, etc. O Mussolini criou esse modelo e conseguiu converter uma democracia numa autocracia com coisas com discurso, com ação política, até em termos estéticos. Mesmo esta coisa do culto da masculinidade. Exatamente. E da força, dos valores tradicionais da família como forma de opressão da sociedade, tudo isso já estava lá. Estava tudo. Já estava lá, e é bom ver como é que estas coisas acabam com a cobardia institucionalizada. Exatamente. É uma série muito interessante e muito boa. O aspecto cénico, e há uma coisa que o Pedro também aflorou, que é muito engraçado, que é o tipo, como é que se faz o discurso. E é muito engraçado ver aquilo, porque o tipo de discurso agora, e olha para os novos autocratas, ou os que querem ser, é exatamente aquela coisa musculada, aquela coisa forte, aquela coisa nariz levantada. Mas não é nada disto que eu quero falar. É longa noite para ver na RTP Play, e a música que vale a pena ouvir desta vez é uma escolha de Marcos Lopes. Eu vou escolher uma música de um artista que se chama Ney Matogrosso, e vem a propósito pelo seguinte. A Netflix estreou recentemente um filme que se chama Homem com H. É um biopic sobre a vida do Ney Matogrosso. E o Ney Matogrosso é um artista fundamental da música brasileira. Eu até posso dizer, porque é verdade, um artista fundamental da música cantada em português. O Ney até Viras canta, por exemplo. E a primeira banda dele, que também vemos no filme, tinha um português que falava mesmo português. Exatamente. E o pai desse português era a banda, não, o pai era o editor ou o diretor da editora ou coisa do género. Bom, mas ele cantou tudo. O Ney, além de ter uma voz que remete para os castrati, os antigos castrati, os cantores, contratenor, completamente um contratenor muito especial, tem uma voz extraordinária, sabe escolher o repertório como ninguém, mas era sobretudo um grande performer. Eu vi muitas vezes em Lisboa. Também eu vi aqui em Lisboa. E o último espetáculo foi extraordinário. Como é que um homem com 80 e poucos anos se mexe muito melhor de qualquer um de nós os três, quer dizer. E esta série mostra muito bem o que ele é, o que representou também na revolução dos costumes no Brasil. A luta dele pelas minorias, a sua própria luta foi uma luta pela minoria. O que era o problema das famílias para aceitar ainda pessoas com outra orientação sexual, no caso dele. E o pai era militar e ele foi militar. E o pai militar. Bom, a música que eu escolho é uma coisa super pessoal. Foi um dos primeiros álbuns que eu tive, foi um do Ney Matogrosso, que é um álbum de 78 que se chama Feitiço. E a música que eu trago, e eu gosto muito das músicas do Ney, é a música de abertura desse álbum, que era o Bandoleiro. É essa que eu proponho que se ouça, e já agora ouça o álbum todo, porque o álbum é absolutamente extraordinário. Mas essa ficou na altura uma música que eu ouvia em repeat muitas vezes. Bandoleiro, Ney Matogrosso. Voltamos na próxima semana, na quinta-feira, em que o Governo e as oposições debatem o Estado da Nação. Os temas que mais preocupam os portugueses são a saúde e a habitação. Nós por cá estaremos para fazer também o nosso diagnóstico. Também aqui haverá um
Estado da Nação. Nas 2 semanas seguintes, para fechar esta temporada, vamos ter 2 convidados. Carlos Guimarães Pinto vem conversar connosco sobre direita e liberalismo. Rui Tavares traz para a conversa as guerras culturais. Boa semana, fiquem bem. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.